Ohayou gozaimasu, minasan, Josué des. Chegou o momento que eu queria a primeira, a menor, das entrevistas que a gente vai fazer com interatividade. E eu vou dividir essa aula em 4 etapas. A primeira coisa, eu vou fazer a entrevista, só que eu vou colocar perguntas e respostas sem dar explicações maiores. Eu vou dar essa explicação maior em outra aula. Vou ensinar, só que é o seguinte. Nas últimas aulas, quando eu estava explicando sobre a matéria Ikimasu e Ikimasu, eu coloquei apenas em Romanji. Mas nessa aula eu já vou colocar a entrevista também escrevendo em japonês. A segunda etapa é pegar tudo que a gente estava vendo em Romanji, porque essa matéria realmente não é fácil, e vou transformar em japonês. Sendo que quando eu colocar essa entrevista que eu vou colocar agora já em japonês, eu já vou estar cobrindo 90% da matéria. Vai sobrar pouca coisa para transformar. Depois eu vou corrigir aquele exercício que eu passei no final da aula passada, né? As 4 frases que eu pedi para vocês só escreverem em Romanji. Teve gente que já colocou nos comentários e acertou, e não foi só uma pessoa. Tá de parabéns quem fez os exercícios. E esse exercício eu também já vou transformar em japonês. E por último, a gente vai fazer o momento da entrevista, que é eu entrevistando vocês e vocês me entrevistando. Tá ok? Então vamos iniciar com a entrevista. Eu vou mostrar em português como é que ela vai ser. Tá aí 6 perguntas. Aonde você vai? Com quem você vai? Você vai sozinho, que eu não vou colocar essa pergunta dentro de parênteses agora nessa aula. Quando eu expandir essa matéria, que ela vai ser expandida na próxima aula, vocês vão ver essa pergunta. Terceira, como você vai, que é o meio, está falando dos meios de transporte, né? Eu vou de ônibus, vou de trem. Quando você vai, que é o tempo, de onde você veio. Para essa entrevista, essa pergunta é importante, porque essa entrevista só vai acontecer se você tiver mudado de lugar. Então a pessoa quer saber também de onde você veio. E por que você vai, que é o motivo. As respostas estão dentro desse quadrado ao lado. Eu vou para tal lugar, eu vou com, né, o nome da pessoa, eu vou de a maneira como você vai, eu vou em o tempo que você vai, né? Eu vim de tal lugar e eu vou por causa disso, tá ok? Então eu vou apagar essas informações e vou ter que aumentar a tela a partir de agora, porque não cabe nesse quadrado. E nós vamos começar a ler a primeira pergunta já escrito em japonês. Vamos ver se dá para acompanhar. Doko, que quer dizer onde, e, que quer dizer para. Então, doko e, para onde. Está perguntando o destino. E o resto da frase já é conhecido de vocês. Ikimasu ka. Doko e ikimasu ka. Resposta Nihon e ikimasu. Certo? Para onde você vai? Aonde você vai? Eu vou ao Japão. Eu vou colocar agora o Romanji e vou ler mais uma vez. Doko e ikimasu ka? Nihon e ikimasu. Moichido. Doko e ikimasu ka? Nihon e ikimasu. Agora eu vou colocar a segunda pergunta só em japonês. E esse kanji que está aparecendo no início da segunda frase, da segunda pergunta, já é conhecido. Dare, quem, certo? E to, com. Então, dare to, com quem? Certo? Dare to ikimasu ka. Com quem você vai? A resposta, essa palavra amigo também a gente já viu, então é tomodachi to ikimasu. Eu vou com um amigo. Eu vou colocar agora o Romanji. Vamos ler? Dare to ikimasu ka? Tomodachi to ikimasu. Ok? Terceira pergunta que eu vou colocar só em japonês. Doiate, que esse primeiro T é uma pausa, significa querendo saber como você vai, o modo. Então, como, e eu coloquei o nome Nihon nessa frase porque nessa altura do campeonato, quando a pessoa pergunta, você vai para tal lugar de quê? Nessa pergunta é bom incluir o lugar, porque você já respondeu isso, certo? A pessoa só vai perguntar como você vai chegar no lugar, se você já tiver dito qual é o lugar. Então, doyate nihon e ikimasu ka? Como você vai chegar ao Japão? Densha de ikimasu, certo? Eu vou de trem. Vou colocar agora o Romanji de novo e nós vamos ler. Doyate nihon e ikimasu ka? Densha de ikimasu. Ok? Vamos ver
a próxima pergunta que eu vou colocar apenas em japonês. Itsu, itsu significa quando, certo? Quando você estiver perguntando o horário a alguém. Itsu ikimasu ka? Quando você vai? Kyu, que é 9, pode ser escrito com números arábicos, certo? Com os nossos números. E Kyugatsu, qual é o nono mês do ano? Setembro. Então, Kyugatsu, setembro. Ni ikimasu, eu vou em setembro. Certo? Vou colocar agora o romanji. Vamos ler? Itsu ikimasu ka? Kyugatsu ni ikimasu. Tá ok? Próxima pergunta, que eu vou escrever apenas em japonês. De onde você veio, que a gente pode traduzir essa pergunta como de onde você é também, certo? Doko, olhe lá na primeira pergunta que doko é onde. Doko é para onde. Doko kara, de onde. Ok? Então, doko kara kimashita ka. Eu não usei o verbo ikimasu, porque aí a pergunta é de onde você veio e não para onde você vai. Então, o verbo kuru, kimasu. Então, doko kara kimashita ka. Eu vim do Brasil. Buradiru kara kimashita. Vou colocar agora o romanji e nós vamos ler mais uma vez, certo? Doko kara kimashita ka? Buradiru kara kimashita. Ok? Vamos para a última pergunta da entrevista. Eu vou colocar só em japonês. Esse kanji é conhecido. Nani, certo? E nani o shini significa perguntar o motivo, certo? O porquê. Nani o shini ikimasu ka? Nani o shini ikimasu ka? Esse kanji que está aparecendo na resposta também é conhecido, certo? Shigoto, que eu já dei em outra aula, que é trabalho. Shigoto e ikimasu, eu vou a trabalho. Vou colocar o romanji agora e nós vamos ler mais uma vez. Nani o shini ikimasu ka? Shigoto e ikimasu. Lembrando algo importante, que você pode colocar o watashi wa em todas essas respostas, mas comentário desnecessário, né? O watashi wa pode sumir e é assim que eles falam naturalmente. Então as respostas poderiam ser watashi wa nihon e ikimasu, watashi wa tomodachi to ikimasu, watashi wa densha de ikimasu, watashi wa kyugatsu ni ikimasu, watashi wa buradiru kara kimashita, watashi wa shigoto e ikimasu. Tá ok? Então, tá aí a entrevista. Se vocês quiserem pegar a pronúncia direito e tal, vão ter que voltar o vídeo, certo? E eu vou apagar esses exemplos e entrar na etapa 2. A única coisa que está faltando da etapa 2 para transformar para o japonês foi a frase principal. Se você pesquisar todo o resto da aula, das aulas anteriores, que eu só escrevi em romanji, já está tudo para japonês. Então, vamos lá. A frase foi em português. Eu vim do Brasil ao Japão de avião com minha esposa ontem. E a frase é: Watashi wa aki no buradiru kara nihon e hikoki de tsumato kimashita. Certo? Então, eu vou transformar tudo isso em japonês agora, como vocês estão vendo na tela. E nós vamos ler parte por parte, né? Tendo o romanji acima. Watashi wa, está aí marcado. Kino, que é o kanji de ontem. Buradiru kara, nihon e, esses três kanjis aí, que o do meio é igual ao kanji de ikimasu, é hikoki, que é avião, hikoki de, esse é o kanji de esposa, tsumato, kimashita, ok? O verbo kimasu, esse ki também tem um kanji, mas eu vou colocar isso depois, certo? Para não ficar um acúmulo gigantesco de kanjis. Eu vou aumentar essa frase agora. Vou marcar todas as partes diferenciadas com as suas partículas, né, da frase e nós vamos ler de novo. É a mesma frase. Tente acompanhar lendo pelo japonês e não pelo romanji. Ok? Watashi wa kino buradiru kara nihon e hikoki de tsumato kimashita. Ok? Agora nós vamos entrar na terceira etapa, que é fazer a correção do exercício. Eu vou colocar os 4 exemplos, né, que é o shukudai, a tarefa de casa. Vou separar esses exemplos e nós vamos ver cada um deles escrito em romanji. A resposta para quem fez é Watashi wa
Watashi wa kino nihon e hikoki de tsumato kimashita. Watashi wa... A resposta do 2. Watashi wa kino burajiru kara nihon e tsumato kimashita. A resposta do 3. Watashi wa kino burajiru kara nihon e hikoki de kimashita. E a resposta do 4. Watashi wa burajiru kara nihon e hikoki de tsumato kimashita. Ok? É só você conferir se você acertou. E eu vou transformar todos eles agora em japonês. Vou circular, apagar o exemplo e escrever em japonês. Vamos tentar acompanhar a leitura em japonês. Watashi wa aki no nihon e hikoki de tsumato kimashita. Segundo exemplo. Watashi wa aki no burajiru kara nihon e tsumato kimashita. Terceiro exemplo. Watashi wa aki no burajiru kara nihon e hikoki de kimashita. Terceiro exemplo. Watashi wa burajiru kara nihon e hikoki de tsumato kimashita. Ok? Tá aí tudo em japonês. E agora nós vamos para a quinta etapa, que é a entrevista. Eu perguntando a vocês e vocês me respondendo depois ao contrário. Vamos lá? Ohayou gozaimasu, hajime mashite. Watashi no namae wa Josué desu. O namae nan desu ka? Doko e ikimasu ka? Sugoi. Dare to ikimasu ka? Do yatte nihon e ikimasu ka? Itsu ikimasu ka? Doko kara kimashita ka? Nani o shi ni ikimasu ka? Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ohayou. Watashi no namae wa Josué desu. Nihon e ikimasu. Tomodachi to ikimasu. Watashi wa densha de ikimasu. Kugatsu ni ikimasu. Burajiru kara kimashita. Shigoto e ikimasu. Dozo yoroshiku. Bem, peguem essa entrevista e memorize pelo menos essas respostas padrões. Depois você pode criar novas respostas e voltar a assistir essa aula e pegar e responder essa entrevista. Ok? Matane!